junto com o Band News TV, porque a Cida Gonçalves, ex-ministra, né, das Mulheres, ela está falando agora, não é, sobre o período que ficou aí à frente da pasta, não é, trazendo um pouco desse balanço, porque o presidente Lula nomeou a Márcia Lopes para o Ministério das Mulheres, né? Então, só para a gente não perder aqui, que agora acontece então em Brasília essa fala, vamos ouvir aqui junto com o Band News TV. Gestora, eu também quero voltar para o outro campo da onde eu venho, então é uma construção que é minha e do presidente com muita tranquilidade, tá? Ele quer um perfil mais político? Ele quer um perfil mais político? Não, eu não vou para lugar nenhum, eu vou voltar para o lugar que eu vim, que é o movimento de mulheres. Ele quer um perfil mais político, ministra? Não. Sobre a falta de produtividade, houve algum descontentamento do presidente em relação ao trabalho da senhora à frente do Ministério? Não que ele me disse, tá? Ele não disse sobre falta de produtividade, não disse sobre várias outras questões que são ditas por aí. O que nós fizemos foi uma troca em que nós precisamos de energia nova, de espaços novos, e eu também preciso voltar para o lugar de onde eu vim. Ele pediu um perfil mais político, ministra? Ele pediu um perfil mais político? Pronto. Gente, deixa. Não contou a questão do assédio, acho que é importante dizer isso, não contou a discussão do assédio. Aliás, eu gostaria de dizer aqui que foi arquivado o processo na Comissão de Ética, apesar disso estar sendo dito permanentemente, isso foi arquivado, não existe, nós não temos denúncia no Ministério das Mulheres, portanto, isso é tranquilo, tanto para mim quanto para o presidente. Agora, por favor, falem com a Márcia. Bom, Zaidan, a gente ouviu aqui, não é, a ex-ministra, então, né, a Cida Gonçalves, a qual o presidente Lula exonerou aí do cargo. Ela estava aí há 2 anos e 4 meses na função e escolheu como substituta assistente social a Márcia Lopes. Sobre esse assunto, a gente já vai agora a Brasília, viu, Zaidan? Porque tudo está acontecendo em tempo real, ao vivo, e a gente, claro, aqui na Bandeirantes, acompanhando, né? Então, o João Pedro Melo, não é isso, Bia? O João Pedro Melo vai trazer os detalhes, então, desse troca-troca aí na chefia do Ministério das Mulheres. Vamos ouvir a reportagem aí do João Pedro. Depois de alguns dias de avaliação, o presidente Lula resolveu demitir a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Lula anunciou e nomeou a professora Márcia Lopes para o cargo, ela que já tinha atuado como ministra do Desenvolvimento Social. Com isso, a avaliação é de que o presidente dá continuidade à reforma ministerial iniciada no começo do ano. A troca já era aguardada e mantém a pasta sob o comando do PT. E durante a gestão, Cida teve o apoio da primeira-dama Janja Lula da Silva. Cida chegou a ser investigada pela Comissão de Ética da Presidência da República por acusações de assédio moral. Porém, os processos foram arquivados. O fato é que o presidente Lula pode fazer novas trocas nos ministérios da Esplanada nos próximos dias. A medida começou com a demissão de Carlos Lupe, do Ministério da Previdência, e está tendo sequência com a demissão de Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Não há prazo para o encerramento dessas trocas. Ao todo, já foram 11 mudanças nos ministérios da Esplanada e uma parte das alterações serviu para atrair mais partidos para a base aliada, visando um cenário mais cômodo para a eleição de 2026. O cientista político César Bergo destaca que é preciso mexer com atenção, já que o governo precisa engrenar as chamadas pautas de interesse. A reforma ministerial ela é importante, sobretudo agora nesse momento em que você tem situações de necessidade de votação de pautas importantes para o governo e não tem o suficiente apoio. Então não tenha dúvida de que é necessário fazer uma articulação política, porque o governo já está praticamente no 3º ano e com muita dificuldade em fazer andar as suas pautas de interesse. Partidos do Centrão que apoiam o governo desejam fazer mais mudanças, porém os presidentes dessas legendas ainda não foram chamados por Lula para conversar sobre alterações. Essa reportagem do João Pedro Melo, a gente vai continuar aqui em Brasília já, ouvindo então primeiro o pronunciamento que diz aí a nova ministra da Mulher, a Márcia Lopes, atendendo os jornalistas. A nossa reportagem está lá em Brasília. Vamos ouvir aqui então ao vivo junto com o Band News TV, Zaidan. A gente vai ouvir aqui, junto com o Band News TV, a nova ministra, então, da pasta das mulheres, a Márcia Lopes, né? A gente vai junto aqui com o Band News TV, nesse troca-troca aí na pasta, né? No Ministério das Mulheres. Já está aqui, então, ok? Vamos lá, vamos ouvir, então, a Márcia Lopes.
Este é o momento, e a Cida bem falou, de tudo que avançaram, de tudo que articularam, e a Cida vai continuar sendo essa militante, não é? Das causas e da defesa das mulheres, da dignidade, dos direitos, da democracia. E agora a gente vem para continuar, para ampliar, para ir ao encontro dessas mulheres em todo o Brasil. Esse é um ano de conferência. Vou me reunir ainda essa semana, pretendo, com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que convoque, que prepara a conferência. Queremos conferências em todos os municípios brasileiros, nos estados, e depois a grande conferência nacional. Porque esse é o momento da gente se olhar cara a cara e dizer: o que você está precisando, mulher? Não é? O que vocês, mulheres, querem desse país? Vivemos num mundo em que há tantas complexidades, não é? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das inseguranças todas. Isso é o mundo. Então, o Ministério das Mulheres vai ter um intenso trabalho. Já falei esses dias com o ministro Padilha, com o ministro Marinho, enfim, vamos lá na saúde, na educação, na cultura, na agricultura, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, no desenvolvimento e assistência social, buscar exatamente aquelas referências e o trabalho que cada ministério desse tem o dever de fazer em relação aos mais de 104 milhões de mulheres brasileiras nesse país. Tenho uma grande alegria, eu sei da minha tarefa, do grande desafio, mas não vou fazer isso sozinha. Vou fazer isso com uma equipe que eu sei, né, é competente, dedicada, apaixonada, de bom astral, que acredita nas coisas, e também, né, com vocês da mídia e com todas as mulheres, os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, as universidades, os sindicatos, o mundo das mulheres trabalhadoras, o mundo das mulheres que moram na rua, que vivem na rua. Ontem em Londrina eu encontrei uma moradora de rua e ela me disse: é verdade que você vai trabalhar de novo com o presidente Lula? Que bom, olhe por nós. Então é isso, né? As mulheres indígenas, quilombolas, as migrantes, todo o conjunto de mulheres do Brasil. Esse ministério tem o absoluto dever de defender intransigentemente os direitos das mulheres. E, para isso, a gente precisa debater, estudar, ler, entender os fenômenos atuais, não é? Com tantas tecnologias e com tantos desafios que temos aí pela frente. Mas eu estou muito feliz, né? Foi uma boa conversa com o presidente e com a ministra Gleice lá e com a Cida lá, e assim nós vamos tocar para frente. Nós queremos um Brasil de um futuro cada vez melhor. Muito obrigada. Bom, acompanhamos o primeiro pronunciamento, né, atendendo a imprensa, a nova ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, né, dizendo então que será um trabalho intenso. Ela continua atendendo os jornalistas, mas a gente conseguiu ouvir aí boa parte do pronunciamento então da nova ministra nesse troca-troca, né, Zaidan? Na pasta, o presidente Lula exonerou, como a gente lembra, a Cida Gonçalves, que ouvimos há pouco na abertura aqui do Bandeirantes. Acontece agora então a substituta assistente social, a Márcia Lopes. Zaidan. Diferentemente de outras trocas, Danilo, em que o Lula queria agradar a algum partido do Centrão, Ministério dos Esportes, Ministério do Turismo, no caso do Ministério dos Esportes, por exemplo, a saída da Ana Moser foi simplesmente para entregar aquela pasta a um partido político. O Ministério das Comunicações, em que ficou claro que é uma espécie de lote do União Brasil dentro do governo, tanto que ficou para a União Brasil definir o substituto do Juscelino, e assim aconteceu com duas indicações. A primeira, do Pedro Lucas, ele acabou declinando do convite, mas foram indicações do Alcolumbre, tanto ele quanto o segundo indicado. O Alcolumbre é que fez as indicações. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma mudança caseira, né? Porque a Márcia Lopes, ela é filiada ao PT desde o início dos anos 80, acho que 2 anos depois da fundação do PT, ela já era filiada e trabalhou várias vezes dentro da estrutura do PT, estando o PT no governo ou não. E, de qualquer maneira, não parece que aquelas denúncias feitas contra a Cida tenham sido decisivas, porque elas já são antigas, tanto que foram arquivadas, né? Foram investigadas, nada se apurou, nada se encontrou,
e ela foi inocentada nessa investigação, ficou tudo arquivado. E é interessante que a Cida, recentemente, ela manifestou apoio ao Glauber Braga, que corre o risco de perder o mandato, e ela disse uma frase muito interessante, ela disse que tinha certeza que o Lula iria se manifestar publicamente a respeito. E esse tenho certeza não foi aquele, não, eu sei que vai acontecer, ele já me disse que vai falar. Não, não foi isso. Foi uma espécie de expressão de esperança, né? Não, eu acredito que ele irá se pronunciar a respeito. Porque até agora, embora o Lindbergh tenha entrado na defesa do Glauber, tal, mas o silêncio do Palácio do Planalto é constrangedor. É constrangedor. Ninguém abre a boca para defender o Glauber e para colocar o dedo na ferida, ou seja, na perseguição movida pelo Arthur Lira contra o Glauber Braga. E ela fez essa manifestação, que foi importante, foi quase recebida como anúncio de que o Lula iria se pronunciar, mas nós dizíamos aqui, naquele dia, não, ela não está anunciando que ele vai se pronunciar. O que ela está querendo dizer é que ela confia, ela tem esperança de que ele irá se manifestar. E até agora não aconteceu, né? Mesmo passando por Conselho de Ética, depois pela revisão ali no Conselho de Constituição e Justiça, e vai para o plenário. Vamos ver se até lá o governo, pelo menos em alguma medida, assume a defesa do Glauber Braga. Então não é uma mudança, esta especificamente, para agradar a um outro partido, né? Uma mudança caseira, e a Márcia Lopes, que é filiada ao PT desde sempre, ela assume esse ministério, mas ela tem uma diferença em relação à Cida. Ela tem uma atuação mais política. Você pode ver as duas entrevistas, né? Claro que a Cida estava abalada, ela ainda está abalada, isso é notório, é notório. Na maneira como ela reagiu às perguntas, ela está abalada. Mas a Márcia Lopes é mais política. E acredito que a ideia do Lula seja ter alguém que faça mais barulho, né? Que tenha na estrutura do Ministério da Mulher uma espécie de plataforma política de quem quer se reeleger, Danilo. Com a queda da Cida, não é? Da ex-ministra Cida Gonçalves, o governo Lula já trocou aí 12 peças, né? 12 ministros desde a posse, e desde janeiro agora, de 2025, já foram 5, né? Secretaria de Comunicação Social, da Saúde, Secretaria de Relações Institucionais, Comunicações e Previdência Social, aí então as peças que foram trocadas no governo Lula.